Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre classicismo. Classicismo que é também conhecido como renascimento, renascimento cultural, o renascimento da cultura clássica, retomada pelos grandes pensadores e pensadoras do século XVI na Europa. Renascimento que tem suas raízes lá no humanismo, com Dante Alighieri, com Gil Vicente e etc. O Renascimento, então, é esse retorno ao clássico. Nós vamos ver aqui, novamente, a valorização das virtudes humanas, antropocentrismo, o homem no centro de tudo. A razão no lugar da fé. Nós vamos ver também essa questão do bifrontismo. A fé cristã vai concorrer com o elemento racional do ser humano. Então, nós vamos ter um indivíduo formado pela tradição cristã e pela tradição clássica, unindo todos esses elementos numa perspectiva que vai fazer com que esse indivíduo fique dividido. E isso vai se espraiar para as outras formas de artes também. Quando nós falamos de humanismo, o humanismo se restringe à filosofia e à literatura. Esse retorno ao clássico, aqui no Renascimento, se espalha para a arquitetura, para a música, para a ciência, para a filosofia. Nós vamos ver igrejas construídas de maneira semelhante a templos greco-romanos. Nós vamos ver uma modificação completa na pintura. Agora, o que se vai valorizar é a constituição do corpo, o corpo perfeito, o corpo na sua mais bela forma. Vejam este belo corpo. Nós vemos aqui uma representação do famoso estudo de Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano. Leonardo da Vinci falou das proporções perfeitas do corpo humano. Essa obra do Da Vinci nos dá uma perspectiva do que isso realmente significa o Renascimento. Nós conseguimos ver aqui o homem, né, o ser humano, circunscrito tanto num quadrado, né, que é a forma perfeita, como num círculo, que representa o infinito. Ora, na circunferência, onde é que é o início? 0 grau. E onde é que é o final? 0 grau também. A circunferência não tem começo, nem meio, nem fim, assim como o círculo. O que representa isso? É o homem na sua perfeição racional, que é o quadrado, dentro do infinito da religiosidade, da sua razão, do universal. Muito bom. Um dos maiores representantes desse momento é o inglês, autor de teatro, chamado William Shakespeare. Autor aí de diversas obras que tinha como sua principal perspectiva de escrita a tragédia. Vemos aí peças famosas como Romeu e Julieta, que não é uma história de amor, uma história de morte. Nós vemos Hamlet, que é uma das suas obras mais célebres, que nos mostra verdadeiramente o momento em que esse ser do Renascimento se coloca numa posição bifronte, numa posição dual, em que ele vai ter que escolher entre isso ou aquilo. Na historinha, né, na peça de Shakespeare, Hamlet é um príncipe da Dinamarca que tem ali o seu pai assassinado. O pai aparece como um espírito e diz para ele que ele deve se vingar para que o pai tenha paz. Hamlet, como bom cristão, entra em colapso, se questionando se escuta aquele espírito, que pode ser um espírito danado, um espírito infernal, ou pode ser realmente o pai dele. Hamlet se coloca na posição de escolher entre ser ou não ser. Ser ou não ser o quê? Esse momento que estamos falando agora, o Renascimento, é um momento de escolha. Um momento de escolha da humanidade. Se a humanidade vai continuar seguindo o que seguiu até esse momento, ou se, a partir daqui, trilha um novo caminho.
Por isso que essa peça de Hamlet é bastante representativa. Essa perspectiva é introduzida em Portugal por um poeta chamado Sá de Miranda. Sá de Miranda que traz para o contexto português, no ano de 1527, a medida nova, em oposição à medida velha. Mas o que seria isso, medida nova, medida velha? Medida velha é o poema que nós conhecemos como Redondilha, que é o poema com 7 sílabas poéticas. Vejam só este exemplo de um poema de Sá de Miranda em Redondilha. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo e nem posso fugir de mim. Temos aí um verso em redondilha maior, que é o verso com 7 sílabas poéticas, falando dessa condição do indivíduo. Olha, comigo me desentendi, eu não posso viver comigo, mas eu também não posso fugir de mim. Essa questão bifronte é incrustada na alma desse ser. Ele traz, então, para Portugal, a medida nova, que é o soneto, que é uma forma que surgiu na Idade Média com o próprio Dante Alighieri, com o poeta Petrarca, Boccaccio, falando dessas questões aí de conflito da alma do indivíduo, da alma do ser humano, nesse contexto absolutamente complicado. Quem vai adotar essa medida com louvor é um grande poeta da língua portuguesa chamado Luís Vaz de Camões. Camões que traz também essa angústia interna, que é a angústia desse indivíduo que vive esse mundo dividido. Esse mundo entre ser ou não ser. O contexto português é um contexto bastante positivo, porque nós vemos nesse momento aqui a expansão do Império. Expansão do Império calcado aí pelas grandes navegações. Portugal então vai se lançar ao mar para encontrar um novo caminho até as Índias e, de fato, faz isso contornando o continente africano, que é o que a gente chama de périplo africano. E, ao fazer isso, toma conta, né, dessa rota de comércio que faz com que esse império aumente. Portugal, então, começa a dominar colônias na África, né, colônias na Ásia, na Índia, e se torna verdadeiramente um império. Então, forças que se tensionam aí. Enquanto há essa tensão, né, interna na alma do indivíduo, há essa também a sensação de nacionalidade, de elevação do império. São forças que vão ser encontradas na poesia, tanto de Camões quanto de outros poetas também importantes e representantes. E essa aula foi sobre classicismo, né? O retorno ao clássico, falamos da renascença portuguesa e a colaboração de Sá de Miranda para todo esse contexto. Valeu, obrigado, é isso, tchau.